Meus queridos, como vocês veem aí, esse será o nosso tema sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Como de costume, eu quero revisar com vocês mais uma vez os passos para o estudo bíblico indutivo. O primeiro passo é observar palavras, observar os termos que se repetem, as ideias, as pessoas. O segundo passo é o da interpretação, quando nós procuramos o significado da mensagem que está sendo ensinada ou transmitida. O terceiro passo é o da aplicação, é quando nós, depois de observarmos e entendermos o significado, nós nos perguntamos, o que é que isso tem a ver com a minha vida? É o passo da aplicação. E o último passo, o passo da comunicação, é aquele onde você compartilha com outras pessoas aquilo que você tem aprendido aqui na Escola Bíblica Dominical a respeito da Palavra de Deus. Eu vejo que as pessoas que mais têm compartilhado o que têm aprendido na Escola Bíblica é Larissa e Luana. Eu sinto falta dos irmãos espalharem, compartilharem nas redes sociais esses momentos de aprendizagem que nós temos aqui, que os irmãos possam também compartilhar. Eu sei que tem o WhatsApp, que os irmãos devem compartilhar nos grupos, mas compartilhem também no seu Instagram, no history do Instagram, do Facebook, para que essa palavra seja conhecida de todos. Amém? Então vamos para a nossa leitura. O tema que o autor da revista deu foi esse, o processo de desenvolvimento, e eu colocaria o processo de desenvolvimento espiritual. Então vamos para o primeiro passo, o passo da observação. Inicialmente nós vamos observar apenas 2 versículos do 2º capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Os irmãos perceberam que eu destaquei alguns termos aí, porque esses destaques fazem parte da observação. Inclusive, você pode pegar sua Bíblia do papel, porque tem a Bíblia digital agora, pegar uma caneta, não é pecado não riscar a Bíblia não, viu? Pegar uma caneta, investigar, por exemplo, esses 2 versículos aqui, ver as palavras, os termos que se repetem, é o passo da observação. Eu observei logo de início o quê? Essa expressão, assim pois. Assim pois, como assim? Porque essa expressão assim pois dá a intenção, dá a compreensão de que foi dito algo antes, algo foi colocado antes como exemplo, e a partir desse exemplo nós devemos tomar determinadas ações. Então, esse assim pois, ele pode ser compreendido assim. Da mesma forma que Jesus, sendo Deus, e se humilhou e se tornou servo e foi obediente até a morte, assim também nós, esse é o assim pois, porque o assim pois se refere aos textos que foram trabalhados, ou os exemplos, as ideias que foram trabalhadas anteriormente, E nós vimos do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos que Paulo fala sobre o exemplo da humildade de Cristo, da humilhação de Cristo, Lembra do V, que eu falei? Cristo se humilhou, se tornou homem e depois foi glorificado. Humilhação e glorificação. Então, esse Jesus que se humilhou em favor de nós, em favor da nossa salvação, ele deve ser imitado. A humildade dele deve ser imitada. Aí ele diz, assim, pois, amados meus. Não sei se os irmãos já perceberam, mas nessa carta, o tom de Paulo ele é muito afetivo, E Paulo, em vários momentos, antes de apresentar o argumento dele, Paulo ele chama a atenção para si.
né, para o sentimento dele com relação aos irmãos de Filipos. É como se Paulo estivesse apelando à afetividade e ao respeito que aqueles irmãos, ao carinho que aqueles irmãos tinham por ele. Então, ao invés de se aprofundar teologicamente, digamos assim, como ele faz na Epístola aos Romanos, aqui ele cria um ambiente de comunidade familiar, de irmandade, de fraternidade, para poder exortar os irmãos. E a gente percebe aqui, pela preposição, pelo pronome possessivo, né? Vocês percebam que eu destaquei aqui, olha, amados, ou seja, pessoas amadas por mim, amados meus. Aí aqui ele diz ainda, não só na minha presença, minha ausência. Ele ainda fala da vossa salvação, né? Aí já levando a responsabilidade para eles, mas ele faz esse apelo afetivo. Amados meus, minha presença, minha ausência. E eu acho muito bonita essa maneira dele argumentar ou preparar os argumentos para a aceitação dos irmãos. Então ele começa assim, pois, assim como Cristo se humilhou, amados meus, como sempre obedecestes, ele faz um elogio, né? Paulo reconhece que os irmãos de Filipos eram crentes obedientes. Paulo era uma autoridade? Sim. Era um pastor, era um missionário, um apóstolo. E era um apóstolo obedecido. Em alguns lugares ele não foi obedecido, como aconteceu em Corinto. E também nas igrejas da Galácia, devido aos judaizantes, né? Aquelas pessoas que diziam que para ser um cristão tinha que ser primeiro judeu. E nesses contextos ele não foi sempre obedecido. Mas aqui ele elogia os irmãos, apelando, né, para essa submissão que eles tinham à liderança de Paulo. O afeto dele e a submissão deles. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então Paulo estava informado de que os irmãos de Filipos continuavam sendo obedientes à sua pessoa e diz que eles obedeciam quer na presença do apóstolo, quer na ausência do apóstolo. Porque, meus irmãos, essa é a maior prova do discipulado. Sim, vamos lá, meus irmãos. Então, eu falei sobre a afetividade do apóstolo Paulo, eu falei sobre o reconhecimento que ele tinha para com a fidelidade e a obediência dos irmãos, e depois de mostrar fé, depois de reconhecer a obediência dos irmãos, Paulo faz um apelo. Qual é o apelo? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu até sublinhei aí, vocês podem ver, eu sublinhei, né, o pronome vossa salvação, em contraste com o pronome possessivo de Paulo, né? Amados meus, minha presença, minha ausência. Paulo agora coloca a salvação como responsabilidade, o desenvolvimento da salvação como responsabilidade dos filipenses. Quando ele diz, desenvolvei a vossa salvação, é vossa salvação, com temor e tremor. O que significa desenvolver a vossa salvação com temor e tremor? Eu vou responder aos irmãos daqui a pouco, na parte da interpretação, tá certo? O versículo 13 tem um porquê, e é outra expressão que você daqui a acolá tem que sublinhar para entender a razão do texto, né? Por quê? Por que eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor? Aí Paulo vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja, meus irmãos, como é interessante, porque a exortação é desenvolver a vossa salvação. Então, assim, com temor e tremor. Mas, será que eu consigo desenvolver sozinho a minha salvação? Aí Paulo vai dizer, consegue, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo, vocês podem amadurecer sim, porque Deus vai estar com vocês. Ele vai
interferir diretamente tanto na sua vontade de crescer, como também na realização do bem. Mas por que ele faz isso? Porque ele é bom, porque a vontade dele é boa, ele sabe de nossas limitações, ele sabe de nossa natureza pecaminosa, e ainda assim ele nos ama, ele nos quer bem, e ele está ali como suporte para que a gente vença os pecados, as tentações, para que a gente seja cada dia uma pessoa melhor, ou seja, uma pessoa que o ame mais e uma pessoa que ame ao próximo como ao Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir. Vamos para a interpretação, né? Já observamos o texto, agora vamos fazer questões a respeito do texto. Primeira pergunta, qual o significado da palavra desenvolver, que Paulo utiliza no versículo 12? O que significa desenvolver? Aí você vai pensar, não, pastor, desenvolver é crescer. Desenvolver é ter uma coisa e fazer ela se ampliar, ela se ganhar novas dimensões. Vamos pensar assim no desenvolvimento do ser humano, né? A fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta, a fase anciã, que é a fase dos idosos. Então, desenvolver significa crescer, amadurecer ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo de fé nós temos, maior é a nossa responsabilidade com as palavras, com os pensamentos e com nossas ações, com nossos gestos, com nossas atitudes. Porque uma pessoa que está crescendo, desenvolvendo a sua salvação, é uma pessoa que está melhorando a cada dia. É triste ver, por exemplo, uma pessoa que tem muitos anos de fé, mas age como um menino, fala como um menino, age como um menino. Não. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 8, se eu não me engano, que ele diz que quando veio a ser homem, abandonou as coisas de menino. Então, desenvolver tem a ver com isso, com maturação. O que Paulo quer dizer com salvação, no versículo 12? Porque a orientação é desenvolver a vossa salvação. Mas como assim? Se a salvação é um ato de Deus, se a salvação não é conquistada, a salvação é por meio da graça, é um dom. O que significa essa palavra salvação nesse contexto que o apóstolo está tratando? Aqui, meus irmãos, a salvação, nesse versículo 12 de Filipenses 2, diz respeito à vida espiritual, diz respeito a tudo aquilo que é consequência da nossa união com Cristo. Tudo aquilo que é consequência da nossa união com Cristo. Porque quando a gente se converte, nós já somos salvos pelo poder de Jesus Cristo. A salvação não é pelo que eu faço, a salvação é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Então, a partir do momento que eu me arrependo dos pecados, a partir do momento que eu rendo minha vida aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que é que acontece? Eu sou salvo pela graça, eu já tenho uma vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Então nós já somos salvos. Mas se nós já somos salvos, o que Paulo quer dizer com desenvolver a vossa salvação? Como eu disse, a salvação nesse sentido aqui é a vida espiritual. São as consequências pós a nossa remissão, pós a nossa redenção em Cristo. Então, a salvação aqui diz respeito à vida espiritual. Eu criei, Jesus garantiu a vida eterna a mim, e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desenvolver todo o dom que Deus me deu. Mas como assim? Desenvolver a salvação significa procurar ser uma pessoa semelhante ao Salvador, ou seja, ao Mestre Jesus Cristo. Isso é o que significa desenvolver a vossa salvação. Vamos voltar lá para continuar a interpretação dos versículos 12 e 13. Terceira questão. De acordo com o texto, por que podemos desenvolver a nossa salvação? De acordo com o texto,
por que podemos desenvolver a nossa salvação? Os irmãos lembram que Paulo diz que porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Então, eu posso desenvolver minha salvação? Posso. Mas eu sou capaz disso? Por mim mesmo não posso. Mas existe um Deus. Existe um Deus que me dá o Espírito dele, o Espírito Santo. E esse Espírito efetua em mim tanto o querer como o realizar. Ou seja, por nós mesmos, por nossa natureza humana pecaminosa, nós não vamos desenvolver a salvação. Aliás, nós não vamos nem querer a Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus quem faz isso. Não é porque o nosso coração é bonzinho, não, nosso coração é corrupto. Mas o Espírito de Deus, quando nós nos convertemos, ele faz com que a gente deseje as coisas do alto, como também o próprio Deus nos ajuda a realizar as coisas que ele quer que façamos, como amar inimigos, perdoar as pessoas, ser misericordioso, ser compassivo. Tudo isso é Deus quem opera em nós. Ele faz com que a gente deseje isso e também nos ajuda a operar, a fazer as coisas dele, as coisas do bem, as coisas do Evangelho. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Um Deus que nos salva e depois de salvos, um Deus que nos acompanha no processo de amadurecimento. É como um pai, né? Que segura pela mão e diz, olha, eu vou com você. Eu vou indicar o caminho que você deve andar. Eu vou livrar você de muitos males. Eu vou estar com você. Apenas não solte minha mão. Fica comigo e vamos. Aliás, Deus não, de maneira nenhuma vai permitir, né, que a gente solte a mão dele. Porque é ele quem segura nossas mãos. Amém? Coisa maravilhosa, né? E uma outra questão aí é por que Deus quer o nosso desenvolvimento? Porque ele é bom. Porque ele é bom, porque a sua vontade é boa. É o que diz o apóstolo Paulo. Ele nos ama de verdade. Ele nos quer de verdade. E ele é bom e faz coisas boas em nossas vidas e por meio de nossas vidas, das vidas de outras pessoas. Então não esqueça, Deus é bom e ele está conosco, efetuando tanto o querer como o realizar de sua vontade. Ele nos salva e ele nos santifica. Que Deus maravilhoso. Só temos a agradecer, não é verdade, Aride? Que Deus maravilhoso, não é, Daniel? Esse Deus que está conosco. Vamos para a aplicação, né? Dos versículos 12 e 13. Primeira questão de aplicação. Como eu devo desenvolver a minha salvação? O que isso significa na prática? O que significa desenvolver a salvação na prática? Eu já dei respostas, né? Significa desenvolver o caráter de Cristo em nós. É a melhor resposta que eu encontro. Desenvolver a salvação é desenvolver o caráter de Cristo em nós. Mas é impossível. Não, o Espírito Santo vai estar conosco, tornando possível essa realidade. Claro que nós nunca seremos como Ele é, plenamente como Ele é, porque Ele é Deus. Mas quando nós estivermos na glória, nós teremos um corpo semelhante à sua glória. Quando estivermos lá, nós teremos a mente de Cristo. O ápice do amadurecimento vai acontecer nos céus, na glória de Deus. Então, significa isso, desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas. Isso é o que significa o desenvolvimento da salvação. E outra questão aqui, que é pessoal, aí você tem que responder. Você tem crescido espiritualmente? Quais as evidências desse crescimento? Então, como você avalia a sua vida espiritual hoje? Não, pastor, eu tenho crescido muito, graças a Deus. Aí eu faço uma segunda pergunta. Mas quais as evidências desse seu crescimento espiritual? Os irmãos entendem isso aí? Porque nós temos que fazer daqui a pouco uma revisão de vida, na nossa vida espiritual. Daqui a pouco nós temos que perguntar, eu tenho crescido espiritualmente?
Que evidências eu mostro do meu crescimento espiritual? Então, são coisas que cada um tem que se perguntar e responder. Eu vejo o seguinte, meus irmãos, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, nós temos tempo, nós temos, de certa forma, oportunidades de conversar com outras pessoas por meio da internet, de participarmos, por exemplo, de uma escola bíblica dentro de nossa casa, com a Bíblia aberta, no conforto do nosso lar. Nós temos escutado muitas lives, né? Eu tenho acompanhado muitas lives de Luiz Saião, de Augusto Nicodemos, algumas lives, inclusive aqui, da Convenção Batista Norte-Grandense, tem sido bênção também. Eu tenho conversado com muitos pastores. Ontem, por exemplo, eu estava em 3 momentos diferentes, né? Eu participei de uma live na Igreja Batista Betel com jovens sobre discipulado. Eu preguei sobre o propósito de Deus em tempos de o propósito de Deus para a família em tempos de pandemia. Fiz uma mensagem para a Segunda Igreja Batista de Mossoró. E à noite eu ainda participei de encontro dos casais da Igreja Batista do Sumaré, do pastor Cristóvão. Eu trouxe a mensagem sobre permanecer casados. Aí eu fico pensando, meu Deus, que experiência é essa? Eu estar em 3 igrejas, ministrando a palavra em 3 igrejas, e claro, quando eu estudo para ministrar essas palavras, eu também sou edificado. Então, eu falei inclusive com os jovens da Betel, da oportunidade que temos de discipular as pessoas por meio dessa tecnologia. Falei até o exemplo de Larissa, não foi, Larissa? E como Suzano discipulou você à distância. Então, vamos aproveitar, meus irmãos, esses momentos aqui e essas tecnologias, e esse momento que o mundo está parado e muitos estão sedentos pela palavra. Vamos aproveitar essa situação para pregar a palavra, para abençoar a vida de outras pessoas. Tá certo? Vamos aproveitar tudo isso que Deus tem nos proporcionado. Vamos continuar. Vamos para o segundo bloco do texto, que fala sobre o comportamento do cristão. Vamos lá, primeira fase da observação. Filipenses capítulo 2, vamos analisar agora do versículo 14 até o verso 18. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então vamos observar aqui esse segundo fragmento do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Lembra que a primeira ordem, a primeira frase do imperativo que Paulo usou no versículo anterior que nós estudamos foi: desenvolvei a vossa salvação. E o que é que ele diz agora? O que é que ele ordena agora? Ele ordena: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, outra ordem que a gente percebe no texto, que nós vamos interpretar daqui a pouco. Por que, Paulo, eu tenho que fazer tudo sem murmuração nem contendas? Com qual propósito? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então veja, Paulo manda a gente fazer tudo sem murmuração nem contendas. 2 grandes pecados que destroem qualquer igreja e qualquer família e qualquer comunidade: murmuração e contenda. O que é murmurar? É reclamar, é se queixar, é se rebelar contra algo que você gostaria de que fosse diferente. A murmuração, por causa da murmuração, milhares de israelitas morreram no deserto,
porque eles murmuraram contra o pão que Deus tinha dado. Olha aí, Deus, o padeiro celestial, manda um maná espiritual e eles reclamaram do pão. Reclamaram do alimento, das codornizes. E eles acusaram, nessa murmuração, acusaram tanto a Moisés como a Deus de ter trazido aquele povo do Egito para morrer no deserto. E Deus se irou, e Deus mandou serpentes abrasadoras e milhares de pessoas, de israelitas, morreram por causa da murmuração. Então não murmurem, meus irmãos. Murmuração é sinônimo de ingratidão. É alguém que é como se nós estivéssemos reclamando de Deus, que Deus não sabe o que fazer sobre nossas vidas e com nossas vidas. Então não murmurem e nem sejam contenciosos. Contenda é a divisão da tenda, né? É a briga, né? Imaginem uma barraca e duas pessoas brigando dentro, né? É a ilustração de uma contenda. Então não gerem conflitos, não dividam suas famílias, não dividam a igreja, não façam, não provoquem a inimizade entre as pessoas. Se existe uma coisa que Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É o que diz o sábio Salomão lá no livro de Provérbios. Mas por que, Paulo, eu tenho que fazer, ou melhor, né? Com qual intenção eu tenho que agir sem murmuração e nem contenda? Aí é um para aqui aí, viu? Outra expressão que você tem que sublinhar toda vez que você lê na Bíblia. Os porquês, os paraquês, os como, os verbos no gerúndio, vocês têm que ver, porque eles apontam algumas coisas que nós devemos pensar e fazer. Por que viver sem murmuração e contenda? Para quê, né? Para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, para quê? Evitar murmuração e contenda, para que nós sejamos diferentes dessa geração corrupta e pervertida. Para que sejamos, de fato, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Olha a expressão que ele usa aqui. Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Pessoas diferentes. Aonde? No meio de uma geração que é pervertida, corrupta. Que sejamos como luzeiros do mundo. Ou seja, que o nosso testemunho resplandeça na vida das pessoas. Que as pessoas que vivem em trevas, mergulhadas no pecado, vejam a diferença em nós, a diferença no nosso ser. Por que somos diferentes? Porque nós não murmuramos e nem somos contenciosos. Mas por que vocês não murmuram e não são contenciosos? Porque nós tememos a Deus. Porque nós estamos nos esforçando para desenvolver a salvação, o caráter de Cristo em nós. Amém, queridos? Ele continua dizendo, sendo luzeiros no mundo, né? Resplandecendo como luzeiros no mundo. Como ser luzeiro no mundo? Além de não murmurar e ser contencioso, nós vamos fazer também o quê? Preservar a palavra da vida. Para quê? Para que no dia de Cristo, Paulo diz, eu me glorie de que não corri em vão e me esforcei inutilmente. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele faz um apelo para o seu afeto e a sua vida dedicada à vida dos irmãos de Filipos. Ele diz isso aqui, para que vocês preservem a palavra da vida, aquela palavra que eu semeei, Paulo poderia muito bem dizer isso, porque ele fez isso, e para que no dia de Cristo, quando chegar o fim de todas as coisas, quando chegar o fim dessa era, Paulo não se entristeça, pelo contrário, para que ele se glorie, para que ele tenha a sensação de que todo o esforço dele não foi inútil, que ele não correu em vão. 3 expressões que ele diz aqui, para que eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Eu me glorie, não corri em vão e me esforcei inutilmente. Mas pastor, a Bíblia diz que não é pecado se gloriar. É pecado, né?
a vanglória. Aqui não, aqui Paulo é um homem sincero, aqui Paulo está apelando para que eles, pelo afeto que tem ao apóstolo, continuem preservando o que Paulo os ensinou, que foi a palavra da vida, a palavra de Deus. Então é importante, meus irmãos, reconhecer o esforço de homens e mulheres de Deus que têm doado a própria vida em favor da igreja do Senhor, em favor da nossa própria vida como crente, como membro da igreja. Versículo 17, ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, libação, uma palavra nova para muitos, Libação é um serviço, o derramar de um líquido, é uma oferta, derramar o sangue sobre o altar, é a libação, o sangue derramado sobre o sacrifício, sobre o serviço da vossa fé. O que é que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer que ele estava a qualquer momento, que ele a qualquer momento poderia ser morto, que a qualquer momento o sangue dele poderia ser derramado. E Paulo entende que esse sangue derramado seria um sangue, a vida dele derramada por sacrifício e serviço da fé daqueles irmãos. Então, sacrificar, literalmente, sacrificar seu próprio corpo, seu sangue, Paulo estava disposto a isso, se fosse necessário, para favorecer aqueles irmãos de Filipos, para abençoar a vida daqueles irmãos da igreja de Filipe, e enfim, de todas as igrejas que ele plantou em suas missões. E ele diz assim, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu alegro-me, e com todos vós me congratulo. Olha que coisa interessante aqui. Vou até voltar aqui para vocês. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Uma pessoa dizia assim, olha, se eu for morto em sacrifício da fé de vocês, eu me alegro, eu irei me alegrar, eu irei me congratular com vocês. Porque a minha vida, Paulo está dizendo, é um sacrifício em favor da vida de vocês. Então, é um homem de fé. É um homem que amava de fato, de verdade, a igreja do Senhor. E pensa, alegrar-se no próprio derramamento de sangue como sacrifício pela vida de outras pessoas. Só um crente fiel a Deus e com a maturidade que Paulo alcançou, que qualquer um de nós também podemos alcançar, pode ter essa reação. Ele diz que se alegra. E ainda diz assim, esse meu sofrimento aqui, meu sacrifício aqui, com ele eu me alegro e com vocês eu me congratulo. Eu quero que vocês se alegrem também comigo, porque tudo isso é graça de Deus. É como se eles estivessem dizendo aos filipenses, se alegrem com o meu sofrimento, alegrem-se comigo no meu sofrimento, porque eu sofro pela igreja, eu sofro por Cristo, eu sofro por vocês, eu sofro por um motivo excelente, que é a expansão do reino de Deus para a glória de Deus. Então esse é o apelo que Paulo faz. O terceiro apelo, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O primeiro é desenvolver a vossa salvação, o segundo é fazer tudo sem murmuração e contenda, e o terceiro apelo e ordem é alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos agora para a parte da interpretação. Vamos lá. O que é murmuração? Já expliquei para vocês, O que é murmuração? É se queixar contra Deus, ou até mesmo se queixar na vida por coisas que você não conseguiu no momento que gostaria de ter. Murmuração é reclamar daquilo que não tem ou daquilo que tem, da qualidade que tem. Como eu disse lá, os israelitas lá no deserto murmuraram do pão que comiam, murmuraram de estarem ali no deserto, então murmuraram da comida, murmuraram do lugar, murmuraram da liderança e murmuraram do próprio Deus, contra o próprio Deus. Resultado da murmuração, sofrimento e até morte. Então, quando sua boca for tentada a reclamar das coisas, fique em silêncio, peça sabedoria a Deus, não murmure. Segunda questão, como devemos nos comportar
durante o desenvolvimento da nossa salvação, de acordo com os versos 14, 15 e 16. Vamos voltar lá. 14, 15 e 16. Como nós devemos nos comportar. 14, sem murmuração nem contenda. 15, como filhos de Deus inculpáveis por meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, sem murmurações nem contendas, se comportando como luzeiros do mundo, pessoas cujas ideias e ações iluminam e esclarecem a fé das outras pessoas, a visão das outras pessoas. 16, preservando a palavra da vida. Então tá aí, sem murmuração e contenda, como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. É a exortação que Paulo nos dá. E só um detalhe aqui também, que o autor não fala, né? O autor do estudo aqui, mas no versículo 18 também tem mais uma ordem aí, que é se alegrando, porque a alegria é o remédio para a murmuração. A alegria é o remédio para a murmuração. E não só aquela alegria individual, mas também o congratular-se. Vamos lá para a aplicação. Qual o sacrifício? Qual sacrifício você tem feito hoje para que a obra de Deus seja realizada? Isso aí é uma pergunta que nós temos que também nos fazer. Qual o sacrifício que nós temos feito para que a obra de Deus seja realizada? O apóstolo Paulo, ele sacrificou a sua própria vida. Ele sacrificou seu status, as suas economias. Ele realmente foi um homem totalmente dedicado a Deus. Deixa eu só voltar aqui para a tela, para olhar, conversando nos olhos de vocês, né? Olha, eu não sei como é que os irmãos veem o nível de espiritualidade ou o quanto têm sacrificado de suas vidas para o reino de Deus. Eu sei que se a gente pesar algumas coisas práticas, a gente vai ficar um pouco triste. Por exemplo, se a gente pesar assim, quanto do meu dinheiro, quanto do que eu ganho tem sido investido no reino de Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer, sabe? Porque como existe muita corrupção, infelizmente, nessas falsas igrejas, e algumas pessoas têm receio de falar sobre dinheiro na igreja. Mas, meus irmãos, dinheiro é uma bênção de Deus e deve ser usado também para abençoar a vida de outras pessoas, inclusive, especialmente, podemos dizer assim, a igreja do Senhor, os projetos da igreja, os missionários da igreja, o pastor, o sustento da estrutura predial, né? Então, dinheiro é bênção sim e deve ser compartilhado. É Deus quem nos dá inteligência, força, e por isso que nós devemos compartilhar o que Ele tem nos dado, o fruto daquilo que Ele tem nos dado. Compartilhar tempo também, sacrificar tempo. Não, pastor, mas eu trabalho muito, eu sei, meus queridos, mas não existe desculpa para não servir a Deus. Servir a Deus exige um certo sacrifício, sim. Um certo não, servir a Deus exige sacrifício, sim. Olha o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não há opção. Não, eu não quero, eu só quero frequentar os cultos do domingo, eu não quero contribuir financeiramente, eu não quero me envolver em nenhum ministério. Então você está no lugar errado. A igreja não é uma loja onde a pessoa se comporta como um consumidor. Não. A igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para amarem-se, para aprenderem uns com os outros na palavra e para adorar a Deus e para servir a Deus. Isso exige o quê? Exige dedicação, esforço mesmo, trabalho mesmo, colocar o banco no ombro. Entendeu? É isso. Isso não é nada. Não há nada que a gente possa fazer que cubra o valor do sacrifício de Cristo por nós. Então, que a gente possa pensar sobre essa questão e mudar nossas atitudes, sabe? Ter o espírito de servo. Jogar para fora toda a preguiça e ter o espírito de servo. Amém? Vamos concluir, né? Vamos concluir com a fase da comunicação. Eu coloquei esse gráfico aqui para a gente pensar, né?
compartilhar com... Eu aprendo na igreja, e o que eu aprendo na igreja, eu compartilho na família, eu compartilho na sociedade. É como eu disse no início do nosso estudo, né? Eu vejo Luan e Larissa republicando, né, o que a gente tem aprendido aqui. E eu queria que todos os irmãos que participassem da escola bíblica, toda vez que participar da escola bíblica, se tem alguma coisa que você aprendeu de novo, compartilhe isso com outras pessoas. Inclusive, eu posso até passar esse material. Vou colocar lá no WhatsApp. Você pegar alguma imagem que achou interessante e postar e divulgar. Porque esse é o nosso papel, é a nossa função. Fazer a palavra de Deus conhecida, fazer Cristo conhecido entre todas as pessoas. Então, nós aprendemos na igreja, e da igreja nós temos que espalhar essas verdades, tanto na família, como também na sociedade, com as pessoas que convivem conosco. Amém, meus queridos? Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Eu espero que o estudo de hoje seja uma bênção para você, tenha sido uma bênção para você. Eu tenho aprendido muito e tenho sido muito edificado, viu, com a carta de Paulo aos Filipenses. E tenho aprendido coisas novas, né? Ainda estou, como é que se diz, me inteirando ainda dessas tecnologias, dessas ferramentas. Os irmãos já para perceber, toda live começa com atraso, começa com o áudio, começa com uma coisa desconfigurada, mas o fato é que eu estou aprendendo, e eu louvo a Deus por essa ferramenta que Ele tem, que Ele me apresentou, nos apresentou, né? Tenho aprendido muito sobre essas tecnologias e louvo a Deus por isso. E os irmãos vão tendo paciência comigo, viu? Deus cada dia vai melhorando. Mas os irmãos têm alguma pergunta, alguma coisa para dizer? Estou esperando vocês. Ana Cláudia escreveu assim: obediência. É isso, Ana Cláudia. A grande lição aqui, né? Obediência. Obediência dos filipenses para com Paulo. Obediência de Paulo para com Deus. Aquela obediência sacrificial. Isso Paulo mostrou, e nós devemos seguir o seu exemplo. Sacrificar tempo, dinheiro, atenção, esforço, sabe, o nosso ser, a nossa vida no altar de Deus. A Maiara escreveu ainda aqui, né? Amor ao próximo e renúncia às próprias vontades. É isso, Maiara. Essas duas expressões que você colocou aí podem resumir muito bem o que é a fé cristã. É amar o próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo e renunciar às próprias vontades. Na verdade, a gente renuncia às próprias vontades para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Fabrício colocou assim: desenvolver a salvação importa em crescimento espiritual. Exatamente, Fabrício. Quando Paulo diz desenvolver a vossa salvação, Paulo está querendo dizer cresçam espiritualmente, cheguem mais perto de Deus. É como essa imagem que eu coloquei aqui, né? Uma pessoa que está subindo as escadarias. Então, essa é a ilustração de crescimento espiritual, que eu gosto muito, das escadas, dos batentes, né? Então, cada passo, esforço, e vai subindo, até chegar mais perto de Deus. A Mônica colocou assim: nenhum sacrifício que fizermos para nos mantermos firmes e servindo, se compara ao que Jesus fez por nós. Sejamos obedientes e frutíferos. Fabrício colocou: maturidade cristã, produzir os frutos do Espírito. Também, Fabrício, porque desenvolver o caráter de Cristo em nós significa produzir os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. Pedro colocou submissão a Deus. Também, Pedro, é a lição maior aqui que o apóstolo Paulo coloca, né? Submeter-se a Deus, sacrificar-se a Deus como uma oferta agradável a Ele. Amém? Vamos orar?